Bom, pessoal, eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos. Nós vamos dar início aqui à nossa sessão de palestras, né, na parte da tarde, e nós estamos recebendo aqui o Rodrigo Nunes. Ele é doutor pelo Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação, da USP, né? E atualmente ele é professor na Universidade Estadual de Londrina. E o Rodrigo vai ministrar a palavra intitulado Attractors for Breeze System with Nonlinear Localized Damping, Unique Continuation Property. Então, Rodrigo, vou franquear a palavra, você está com a palavra aí para apresentar para a gente. Tá, ok. Bom, obrigado aí, Diogo, pela apresentação. Obrigado também a Laís e ao Oscar, a toda a comissão organizadora pelo convite. Infelizmente, online, né? Eu fiz um pós-doutorado aí na universidade em 2009, né? Então, seria incrível poder retornar pessoalmente um dia. Então, hoje será online. Então, deixa eu projetar aqui a minha... Bom, eu vou colocar aqui tela cheia, eu não consigo ver mais a tela do Classroom. Tá aparecendo ok aí a minha... Tá aparecendo ok aqui, aham. Perfeito, então. Então, bora lá, vamos começar. Então, eu vou apresentar hoje aqui para vocês um trabalho em conjunto com dois amigos, o professor Matofu e o Paulo Seminário, ambos da Universidade de Brasília, e o nosso objetivo aqui para essa apresentação é, na verdade, o que seria estabilizar um sistema, né, ou um modelo de vibrações, né, e eu vou estabilizar ele num sentido, né, com relação à existência de atratores. Então, para essa palestra, né, eu vou trabalhar com um sistema de equações de ondas acopladas, né, o sistema ele é dado por essas três equações, esse sistema ele é chamado de sistema de Bresse, e esse sistema ele descreve a vibração de uma viga que tem curvatura, né? Então nós temos a modelagem da vibração de uma viga que possui uma curvatura, né? Não é uma viga reta. Bom, aqui nesse sistema nós temos as três variáveis aqui, φ, Psi e W, ambas descrevem deslocamentos. A φ, ela representa o deslocamento vertical da viga, o Psi representa o ângulo de rotação da seção transversal dessa viga, e a função W aqui, ela representa o deslocamento longitudinal. Né? Então, para esse problema, o objetivo é trabalhar a existência de atrator global ou, em particular, estudar a estabilidade. Né? O que seria estabilizar esse modelo? Né? Nós temos um modelo que descreve a vibração de uma viga. Essa viga, num certo instante, ela é sujeita a uma força externa. Então, essa viga ela começa a vibrar. E o nosso objetivo é mostrar, na verdade, que essas vibrações, elas diminuem ao longo do tempo. Né? E aqui eu vou trabalhar com um sentido de estabilidade com respeito à existência de atrator, que eu vou explicar um pouco mais sobre isso à frente. Bom, o objetivo, então, para estudar a estabilização desse modelo, né, de vibrações, é adicionar efeitos que nós chamamos de efeitos dissipativos ou damping, como apareceu ali no título da minha palestra. Aqui nos quadrados, nesses retângulos, né, eu deixei destacados os efeitos dissipativos em todos os deslocamentos, efeitos dissipativos do tipo friccional. Para esse problema também nós consideramos forças externas que são denotadas por F1, F2 e F3, e o que é interessante sobre o nosso trabalho é que nós estamos adicionando efeitos dissipativos nessa viga localizados. Essas funções aqui,
elas não são sempre positivas. Elas podem ser, na verdade, não são sempre negativas, né? Ela pode ser zero em alguma parte do domínio. E qual é o meu domínio? O meu domínio é o 0L. A minha viga, ela tem um comprimento L maiúsculo. Então, essas funções aqui, né, elas podem ser zero em uma porção do intervalo 0L. Ou seja, a gente está localizando o efeito dissipativo. Não necessariamente precisa colocar efeito dissipativo sobre a viga toda. Para esse sistema, a gente vai considerar condições do tipo Dirichlet para a fronteira, né, em todos os pontos da fronteira, ou seja, do x igual a 0 e do x igual a L maiúsculo, todos os deslocamentos são iguais a zero. E também a gente precisa, né, para trabalhar com existência inicial, com existência e unicidade de solução para o problema, né, a gente precisa acoplar ao sistema também condições iniciais. Então, é esse o modelo que eu vou trabalhar. Bom, aqui, obviamente, eu preciso, né, a gente não consegue trabalhar de forma tão geral, eu preciso adicionar hipóteses sobre as funções, sobre as forças externas que essa viga está submetida, e também com respeito às funções A1, A2 e A3, que são as funções que localizam as dissipações. Então, com respeito às hipóteses aqui, né, nós precisamos de algumas hipóteses com relação à regularidade da função, é necessário algumas hipóteses sobre crescimento, né? Então, todas essas hipóteses estão escritas aqui, eu não vou falar muito, porque aqui é muito técnico, né? Então, eu vou adicionar ao meu problema as hipóteses F1, F2 e F3, né? O que a gente precisa de fato mesmo é que cada uma dessas funções, as F1s, elas sejam contínuas, e a gente está considerando um acoplamento do tipo gradiente. Ou seja, cada uma daquelas funções aqui, F1, F2 e F3, é o gradiente de uma função F maiúsculo. Então, a gente precisa dessas hipóteses aqui para trabalhar com o nosso problema, tanto com a questão da existência unicidade e também quanto à existência de atrator. Essas hipóteses F1 até F3 são necessárias. Bom, com respeito aqui às funções A1, A2 e A3, que são as funções que localizam a dissipação, né, são funções, nós vamos assumir L infinito, né, limitada, aí a gente também vai assumir que elas são não negativas, não positiva, né? Não negativa, perdão, e que exista uma constante de modo que cada uma das funções aí, a A1 de x é maior ou igual que essa constante positiva em um intervalo I1. A A2 é também maior que a zero em um intervalo I2 e o mesmo para a A3, onde esses intervalos aqui eles estão contidos aqui no intervalo, pode ser fechado ou aberto, ou quando a gente considera o intervalo fechado, algumas condições ficam mais fáceis para demonstrar, mas eu estou só considerando aberto mesmo, então só no interior do intervalo fechado, 0L aí. Então, esses intervalos aí, então, o que essa hipótese diz? Que a minha função A1, ela é maior que zero dentro do intervalo I1, a minha função A2, ela é maior que zero dentro de um intervalo I2, e a mesma coisa para a função A3. Então, a gente tem essa hipótese, e essa hipótese não diz nada com relação ao comprimento dos intervalos I1, I2 e I3. Então, esses intervalos, eles podem ter comprimento bem pequeno, né? Ou seja, a gente pode localizar as dissipações em um intervalo, né, super pequeno dentro do intervalo 0L, que ainda assim a gente consegue, né, obter os resultados que eu vou mencionar mais à frente. Uma hipótese que de fato é importante é que esses três intervalos eles não podem ser disjuntos. A gente precisa de uma interseção entre esses três intervalos, onde a função A1, A2 e A3, né, as funções, elas são diferentes de zero. Né? E aí eu chamei essa interseção, né, de um intervalo aberto L1, L2. Esse intervalo ele vai aparecer mais à frente ali. Então essas são as hipóteses que nós precisamos para trabalhar, né, com a estabilização daquele modelo, com o modelo de Bressi. Então a primeira
o primeiro resultado que de fato nós precisamos aqui é sempre trabalhar com existência, unicidade e dependência contínua com relação aos dados iniciais. Sempre quando nós trabalhamos com equações diferenciais, é sempre esse primeiro resultado que nós precisamos, né? É sempre responder a pergunta: existe solução para esse problema? Se existe, ela é única? E como ela depende dos dados iniciais? Né? Então, a gente responde essas perguntas aqui por esse teorema. Então, aqui a gente primeiro precisa definir o que seria um espaço onde a gente vai definir as soluções do problema, que é o que eu chamo de espaço onde a energia é finita, né? Eu chamo esse espaço de H. O H aqui é dado por esses três espaços, o produto desses três espaços. Aqui é espaço de Sobolev, eu acho que talvez o pessoal talvez que não trabalha com equações diferenciais ou que ainda está na graduação não deve ter conhecimento desses espaços, mas, a grosso modo, aqui são funções onde o quadrado é integrável, o H10 são funções onde a função é quadrado integrável, a sua derivada também é quadrado integrável, e o zero aqui significa que elas são zero na fronteira. Esse espaço também, para quem trabalha com equações de ondas, né, eu estou trabalhando com 3 equações de ondas acopladas, então é o espaço usual mesmo para equações de ondas. É H10 para o deslocamento e L2 para a velocidade. Então, para esse espaço de fase, né, assumindo todas aquelas hipóteses com respeito às minhas funções F1, F2 e F3, e as hipóteses sobre as funções que localizam as dissipações, né? Então, para cada dado inicial que eu pego nesse produto aqui de espaços, eu consigo a existência de uma solução fraca, que eu chamei de Z aqui em negrito, que é esse vetor aqui. Então, eu consigo a existência desse vetor, que é a solução, né, do meu problema. Aqui nós chamamos de solução fraca, porque essa solução ela não satisfaz a equação, mas sim uma outra formulação. Né? Essa solução aqui ela é contínua, né, e ela também depende continuamente dos dados iniciais. Então, o meu objetivo é mostrar a existência de atrator. Então, para mostrar a existência de atrator, a gente precisa colocar todo o nosso problema em um cenário de sistema dinâmico, né? Ou seja, um par composto por um espaço métrico e um semigrupo. Como eu defino o semigrupo? O semigrupo nós vamos definir a partir da solução do problema. Então, eu defino essa família, S de T, que o seu domínio é o meu espaço H e o meu contradomínio também é o H. Tá tudo ok, pessoal? Eu escuto um barulho? Tudo bem? Tranquilo, professor. Tranquilo? Ok, obrigado. Bom, então o que esse operador ele faz? Nós pegamos um dado inicial em H, pelo teorema anterior, para um dado inicial em H existe uma única solução. Então eu estou definindo o operador como sendo a solução fraca do meu problema. Então, como nós temos unicidade de solução, e como nós temos dependência contínua, essa família aí, nós podemos mostrar que, de fato, define um semigrupo de operadores. Né? Então, essa família S de T é um semigrupo, o H, em particular, também é um espaço métrico. Então, eu coloquei todo o meu problema num cenário de sistemas dinâmicos. Então, é a partir daqui que a gente começa a trabalhar de fato, né? A mostrar de fato a existência de um atrator, já que eu tenho um sistema dinâmico. Bom, então aqui o meu principal resultado, né, é mostrar esse teorema. Né? Então, ainda assumindo as hipóteses, né, com respeito às forças F1, F2 e F3 e sobre as funções que localizam as dissipações, então o meu sistema dinâmico, que é composto pelo meu espaço de fase H e o semigrupo dado pela solução fraca do meu problema, esse semigrupo, esse sistema dinâmico, ele possui um atrator global. Né? E ainda a gente consegue caracterizar ele de forma geométrica. Esse meu atrator global aí, ele é a variedade instável, né, do conjunto N aqui, onde N é o conjunto dos pontos estacionários do meu sistema. Então, o objetivo é mostrar esse teorema aqui. Né? Eu vou definir mais à frente o que é atrator, para fazer um pouco mais de sentido. Só para voltar um pouquinho, né, a demonstração aqui do
do teorema, que a gente também usa a teoria de semigrupos, a gente escreve o nosso problema original como uma perturbação de um problema de Cauchy, uma perturbação do tipo Lipschitz. Então, a gente consegue mostrar que esse problema, né, via teoria de semigrupos, ele possui boa colocação. Bom, então aqui eu vou apresentar depois uma ideia da demonstração desse resultado, né, e algumas ferramentas que surgiram para a gente conseguir, de fato, mostrar a existência desse atrator A. Só que antes eu só vou retomar um pouco alguns resultados, né, com respeito a esse problema, resultados que já estão na literatura. Então, com respeito a esse problema, né, então nós temos o sistema de Bressi, que é dado por essas três equações aqui, e o que é comum estudar com respeito a esse problema é a estabilidade, né? Então, a gente estuda como as vibrações, elas diminuem conforme o tempo vai passando. Então, essas dissipações, então, nós estudamos em dois sentidos, né? Uma estabilidade do tipo exponencial, ou seja, as vibrações, elas diminuem de forma exponencial ou de forma polinomial, né? E todas esse tipo de estabilidade, ou exponencial ou polinomial, ela depende, né, do número de dissipações que eu adiciono em cada um dos deslocamentos. Aqui é π, não é φ, não. Então, aí, dependendo do número de dissipações, né, aparece o que nós chamamos de critério de estabilidade para o sistema. Então, esse problema, ele nem sempre é exponencialmente estável ou polinomialmente estável e depende, né, dessas duas relações, dessas duas igualdades. Esses aqui são os coeficientes que aparecem aqui, e ρ1 sobre k é a velocidade da onda φ, ρ2 sobre b é a velocidade da onda psi, e o K0, né, é a velocidade de ondas da onda W. Né? Então, aqui, né, nós chamamos esse critério de estabilidade de igualdade de velocidade de ondas. Então, se nós temos essas igualdades, então nós conseguimos mostrar um certo tipo de estabilidade. Dependendo se essas igualdades não sempre verdadeiras, nós também conseguimos mostrar uma estabilidade, só que em outro sentido. Né? Então, aqui eu só coletei alguns resultados, né, de 2015 até agora, apareceram vários resultados com respeito a esse problema. Na verdade, de 2019 em diante, apareceram, né, inúmeros resultados com respeito a esse sistema de equações. Né? Então, aqui eu só coletei alguns com respeito, esses primeiros aqui, 1, 2, 3, 4, esses 5 primeiros artigos, eles são relacionados à estabilidade do modelo, né? Então, eles estudam como as vibrações, elas se estabilizam, ou seja, como elas diminuem conforme o tempo passa, né? Então, aqui, isso daqui, nós temos resultados para diferentes tipos de dissipação, né? Nós temos com dissipações do tipo não linear, nós temos dissipação do tipo termoelástico, ou seja, quando a viga, né, ela está sujeita a diferença de temperatura, e aí nós temos um trabalho aqui com respeito à existência de atrator. Né? Então, nós trabalhamos com o mesmo modelo. A diferença desse nosso trabalho em 2007 para esse que eu estou apresentando para vocês é a relação da localização das dissipações. Nesse problema aqui, nós localizamos a dissipação sobre um intervalo 0L, ou seja, ao longo de todo o comprimento da viga, nós temos dissipação. Então, aí o que nós conseguimos, de fato, foi melhorar esse resultado aqui, que saiu em 2017, que foi, de fato, tirar a hipótese de que a dissipação está localizada ao longo de toda a viga. E aí nós conseguimos, né, diminuir o intervalo onde essas dissipações elas estão atuando, né, no comprimento da viga. Então, o nosso objetivo, de fato, foi tentar melhorar esse resultado. Aí nós vimos que, para fazer isso, nós precisávamos de ferramentas adicionais que ainda não existiam para esse problema. Então, eu vou apresentar isso ao longo do trabalho. Bom, aqui, de fato, eu vou definir para vocês o que é um atrator. O que é um atrator? Um atrator para um sistema dinâmico,
Né? Sempre quando eu falo sistema dinâmico é um par, onde H que é um espaço métrico e S é um semigrupo. Né? Então, um atrator para esse sistema dinâmico é um conjunto compacto, um subconjunto de H. Esse conjunto ele é totalmente invariante sobre a ação do semigrupo, ou seja, né, o semigrupo aplicado ao atrator, nós voltamos ao atrator novamente, né, totalmente invariante, e esse conjunto, né, o atrator, ele atrai todos os subconjuntos limitados do espaço H. Atrai no sentido, né, da semidistância de Hausdorff, ou seja, a distância da imagem de qualquer limitado ao atrator, essa distância ela vai para zero quando t vai para infinito. Então, é de fato, né, a imagem de limitados, elas se aproximam do atrator. Então, se nós começamos com uma trajetória dentro do atrator, essa trajetória ela permanece dentro do atrator. Se nós começamos a nossa trajetória fora do atrator, mas dentro de um limitado, a minha trajetória ela vai convergir para o atrator. Então, o objetivo é mostrar, né, a existência desse conjunto, né, e como ele está relacionado à estabilidade do problema. Né? Isso está tudo relacionado com a geometria que o meu atrator tem. O meu atrator, ele é a variedade instável dos pontos estacionários do meu problema. Então, o que acontece? As minhas trajetórias, uma hora, elas vão convergir para um ponto estacionário. E um ponto estacionário, uma vez convergindo para ele, a minha solução, ela não muda quando o tempo ele troca. Né? Ela só vai depender da variável espacial e não depende mais do tempo. Né? Então, aí nós temos uma espécie de estabilidade também para a solução do nosso problema. Então, vamos tentar mostrar a existência desse conjunto. Então, para mostrar a existência desse conjunto, a gente precisa de alguns resultados teóricos, né? Eu coloquei um pouco aqui só para eu dar destaque para uma nova ferramenta que nós conseguimos demonstrar. Bom, então aí primeiro nós definimos aqui o que seria um sistema dinâmico do tipo gradiente. Né? Então, o sistema é do tipo gradiente se nesse sistema dinâmico, nós conseguimos definir uma função aqui, que ela é definida em H, tomando valores em R, e essa função, né, ela satisfaz essas seguintes hipóteses aqui. Né, para cada T, essa aplicação φ aplicada no semigrupo, ela é decrescente, e se essa igualdade aqui é satisfeita, ou seja, se o φ do S de t aplicado em Z é igual ao φ de Z para todo t, então esse Z é um ponto estacionário. Então, se no meu sistema dinâmico eu consigo obter um funcional, uma função que possui essas duas propriedades, então nós dizemos que o meu sistema é do tipo gradiente. E uma função que satisfaz essas duas propriedades aqui, nós chamamos ela de funcional de Lyapunov. Então, o objetivo para mostrar que o nosso sistema é gradiente é exibir a existência de um funcional de Lyapunov. E essa propriedade aqui com relação aos pontos estacionários, né, do problema, é o que nós chamamos de propriedade estrita. Essa propriedade aqui, ela é a mais complicada para demonstrar para casos onde as dissipações elas são localizadas. Aí eu vou mostrar para vocês como nós contornamos, né, essa dificuldade. Bom, aí, ainda para mostrar a existência e unicidade de atrator, eu preciso de um conceito que é um conceito que nós chamamos de sistemas quase estáveis. Então, esse sistema, né, para essa classe de sistemas dinâmicos quase estáveis, né, então, o semigrupo, ele não é qualquer semigrupo, ele é definido de fato por um semigrupo dessa forma, aqui, né? Então a gente pode ver que o meu semigrupo é dessa forma, né? É U e o T, aqui eu tenho mais variáveis, mas aqui não importa tanto, que de fato a gente precisa que o meu semigrupo seja dessa forma, né? U, T. Então, para semigrupos dessa forma, né, nós dizemos que
o sistema dinâmico ele é quase estável se quando eu faço a diferença de duas trajetórias com dados iniciais em um conjunto limitado. Se eu faço a diferença de duas trajetórias e a diferença das duas trajetórias satisfazem essas duas desigualdades, então eu digo que o meu sistema é de tipo quase estável. Então aqui eu tenho uma espécie de dependência contínua dos dados iniciais e essa segunda desigualdade, que é a desigualdade que nós chamamos de desigualdade de quase estabilização, né? Ela é dada por essa desigualdade, onde essa função B aqui, ela vai para zero quando t vai para infinito, essa função C aqui é uma função limitada, e aqui aparece esse supremo do n de x menos a diferença da solução U. Né? O n de x aqui é uma seminorma compacta em um espaço aqui x. Né? Então, para eu demonstrar quase estabilidade, eu preciso demonstrar essas duas desigualdades aqui. E aí sim, agora eu tenho, né, um resultado teórico que me diz quando eu obtenho a existência, né, quais são as hipóteses que eu preciso para obter a existência de um atrator para um sistema dinâmico. Então, esse resultado, ele é com respeito a sistemas dinâmicos do tipo gradiente e quase estáveis. Então, se eu tenho um sistema dinâmico do tipo gradiente, ou seja, eu tenho um funcional de Lyapunov φ definido em H, e o meu sistema também é quase estável, ou seja, as duas desigualdades do slide anterior, elas são válidas, né? E ainda mais, né? Se o meu funcional φ satisfaz essa condição, esse C e somente C, e outra condição, né? São várias condições aqui. E que o conjunto dos pontos estacionários do meu sistema ele é limitado, então, sobre todas essas hipóteses, quase estabilidade, existência de funcional de Lyapunov, conjunto de pontos estacionários limitados, e esses C e somente C sendo satisfeitos, então nós conseguimos mostrar, né, que o nosso que o nosso sistema dinâmico, ele possui um atrator global. E geometricamente, o nosso atrator global é a variedade instável dos pontos estacionários do nosso problema. Então, o objetivo, né, para demonstrar a existência é, de fato, mostrar, né, que todas as condições desse teorema são satisfeitas para o nosso para o nosso sistema dinâmico. Bom, então aqui isso aqui é mais teórico, né? A parte um pouco mais... Bom, então vamos lá. Então aqui, para cada solução aqui do nosso problema, né? Eu vou definir o que nós chamamos de energia. Energia é a energia que vem de fato da física, que a energia é soma de energia cinética mais energia potencial. Então aí aqui, a minha energia total do meu sistema é de fato a contribuição, né, a energia linear do meu sistema, mais a contribuição das partes não lineares, que são relacionadas às funções F1 e F2. A minha energia é a metade da norma do meu espaço de fase, né? Então eu vou trabalhar com essa energia, porque essa energia vai ser o candidato a funcional de Lyapunov. Então, eu vou conseguir mostrar que o meu sistema ele é, de fato, gradiente usando essa energia, essa função aqui que eu estou definindo. Bom, essa função é possível nós mostrarmos que essa igualdade aqui é satisfeita. Então, aqui é sempre positivo. A1, A2 e A3 são funções positivas, né? As funções aqui, φt ao quadrado, πt ao quadrado e wt ao quadrado, então, são funções também positivas. Né? Então, essa igualdade aqui me diz que a energia ela é decrescente. Então, tomar o funcional de Lyapunov como sendo a energia, né, parece que faz muito sentido, uma vez que eu preciso mostrar que o funcional ele é decrescente. Então, essa minha propriedade P1 diz que, de fato, a energia é decrescente. Essa propriedade P2, que é uma equivalência entre a energia, é uma espécie de equivalência, né, entre a energia e a norma do meu espaço de fase, essa propriedade aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho, ela vai ajudar a demonstrar esse C e somente C.
Então, o meu funcional ele vai para mais infinito, se e somente se a norma no meu espaço de fase também vai para mais infinito. Né? Então, aqui nós temos essa ideia ali daquele se e somente se, ele vem dessa propriedade P2. Né? Então, aqui também nos indica que a energia é um ótimo candidato a funcional de Lyapunov. A questão toda agora, né? Então, é mostrar a propriedade estrita, ou seja, a propriedade com relação aos pontos estacionários do problema. Né? Então, o passo 1 aqui, que seria aqui esse primeiro lema, é mostrar que o nosso sistema dinâmico é gradiente, então o que nós vamos fazer é considerar de fato a energia como sendo funcional de Lyapunov. Então, aí, como eu mencionei, as propriedades P1 e P2 já implicam em algumas propriedades da definição do funcional de Lyapunov, então o segundo passo é mostrar a propriedade que esse funcional de Lyapunov ele é estrito. Ou seja, deixa eu voltar rapidinho ali na definição, né? Ou seja, mostrar essa propriedade. Se essa igualdade aqui ela é verdadeira para todo T, então esse ponto Z é um ponto estacionário. Então, nós vamos assumir essa igualdade e vamos mostrar que, de fato, Z é um ponto estacionário aí do meu problema. Então, vamos fazer isso aí. A questão é que essa propriedade, devido à localização das minhas dissipações, ela não é obtida de forma trivial, diferente do caso onde a dissipação está atuando em todo o domínio. Então, para isso, a gente precisou demonstrar o que nós chamamos de um teorema de continuação única. Então, nós demonstramos um resultado de continuação única que eu vou anunciar no próximo slide para uma classe de problemas mais geral e não necessariamente para o problema de Bressi. Nós demonstramos um resultado de continuação única para um sistema de N equações de ondas acopladas. Então, nós acoplamos N equações de ondas, né, através das funções F1, F2 e Fn. Né? Então, para esse problema aqui, né, onde que as funções F1, F2, ela depende das derivadas com relação à variável x das funções u, e também depende da função u. Então, aí nós acoplamos, né, essas equações de ondas, né, pelas funções F1, F2, Fn, F maiúsculo. Né? Então, para esse problema, nós demonstramos o que nós chamamos de continuação única, que é dado por esse resultado. Então, se nós temos aqui um intervalo aberto I, e aí nós definimos como ômega o intervalo aberto, o intervalo I, e interseção com o intervalo 0L, né, que é o intervalo onde é o nosso domínio. Né? Então, né, toda solução fraca do problema anterior, né, as soluções são da forma UI, toda solução fraca que possui essa regularidade, se essa solução ela é igual a zero dentro desse conjunto ômega, então ela deve ser zero em todo o intervalo 0L. Então é isso que nós chamamos de propriedade de continuação única. Ela é zero dentro de um subintervalo 0L, só que ela é de fato nula, né? Se ela é igual a zero dentro de um subintervalo 0L, então essa solução é de fato a solução nula. Né? Então é essa propriedade de continuação única que nós demonstramos em um cenário um pouco mais geral do que o sistema de Bressi. Então o nosso sistema de Bressi ele é um caso particular desse problema aqui, com funções F1 e F2 bem específicas e constantes γ1, γ2, γn bem específicas. Então, aí, a partir desse resultado aqui de continuação única, né, nós temos, né, a propriedade estrita do meu funcional de Lyapunov. Né? Então, eu vou dar uma pequena ideia da demonstração, não sei que é um pouquinho chato às vezes, mas eu acho que é interessante aqui a gente frisar um pouco da demonstração, dar uma pequena ideia. Bom, então vamos supor, não é, que essa igualdade ela é verdadeira para todo t maior que zero. Então, para eu concluir que o meu funcional ele é estrito, né, eu tenho que mostrar que o meu z aqui ele é um ponto estacionário.
Ou seja, né, as soluções não dependem do tempo. Lembra que a minha solução é φ, Psi, W, Psi-T, Φ-T e WT. Então, para eu mostrar que ela é um ponto estacionário, ou seja, uma solução que não depende do tempo, então a derivada com relação ao tempo dessas soluções, elas são iguais a zero. Então, o meu ponto estacionário, ele é escrito dessa forma. Então, o meu objetivo é mostrar que, a partir dessa igualdade, o meu ponto Z aqui, o meu vetor Z, ele é de fato uma solução estacionária. Então, assumindo essa igualdade e lembrando que o meu funcional de Lyapunov, ele é a energia, voltando para a propriedade P1, eu tenho essa igualdade aqui. Então, essa integral aqui, ela é igual a zero. Então, aí agora o que eu volto? Eu vou lembrar que as nossas funções A1, A2 e A3, elas são diferentes de zero nesse intervalo L1, L2. No intervalo I, elas são diferentes de zero. Então, quem tem que ser zero nesse produto? Φt, Psi-T e Wt. Então, olha o que eu encontrei. Eu encontrei que Φt, Psi-T e Wt são iguais a zero nesse conjunto ômega, onde o ômega aqui é o intervalo I, onde as funções A1, A2 e A3 são diferentes de zero, cartesiano 0t. Então, eu consegui mostrar que a solução ela é estacionária nesse conjunto, no L1, L2, cartesiano 0t. Mas eu não quero só no L1, L2. Eu quero que essa solução seja zero no intervalo 0L todo, para eu concluir que, de fato, o meu vetor Z é uma solução, né, é um ponto estacionário do meu problema. Bom, então, né, a partir dessa hipótese aqui, né, dessa hipótese não, né, dessa conclusão de que as funções φ, Psi e Wt, elas são iguais a zero nesse conjunto, eu volto e substituo essa informação no meu sistema. Então, substituindo essa informação no meu sistema, eu encontro essa igualdade agora. Então, eu tenho esse sistema agora, ó, sem os efeitos dissipativos, porque Φt, Wt, Φt, Psi-T e Wt são iguais a zero em ômega. Então, aí agora, a partir desse problema, o que nós vamos fazer? É fazer uma derivada no sentido das distribuições na variável t, né? E aí eu coloco esse meu problema num cenário análogo ao sistema onde nós mostramos, né, a continuação única. Então, aí o que nós fazemos? Após fazer a derivada, né, no sentido das distribuições do meu sistema, das três equações anteriores, eu vou usar essa notação. O 1 vai denotar a derivada com relação à variável t da função φ, o 2 a Psi-T e o 3 o Wt. Então, essas minhas funções, a partir da do sistema anterior, né, eu consigo mostrar que o 1, o 2 e o 3 satisfazem essa igualdade aqui, essas três igualdades. Onde, né, o gama 1, gama 2, aqui é gama 3, né, são esses coeficientes que aparecem no modelo, e as minhas funções F1, F2 e F3, né, são dadas por essa igualdade. Aqui a gente consegue, de fato, voltando ali para o sistema e isolando algumas variáveis. Né? Então, ó, eu tenho esse sistema agora aqui que está exatamente no cenário onde nós mostramos, né, o resultado de continuação única. Então, nós sabemos, né, que ó, a solução U1, que é Φt, o 2, que é Psi-T, e o 3, que é Wt, nós sabemos que Φt, Psi-T e Wt são iguais a zero no conjunto ômega. Se elas são iguais a zero no conjunto ômega e elas satisfazem, né, essas três equações, então, pelo nosso resultado de continuação única, o 1, o 2 e o 3 são iguais a zero no intervalo 0L todo. Se o 1, o 2 e o 3 são iguais a zero no intervalo todo, então é porque Φt, Psi-T e Wt são iguais a zero no intervalo todo.
Então, nós conseguimos mostrar que, de fato, né, a nossa solução Z é uma solução estacionária, né, se essa igualdade é verdadeira. Então, aí, usando o nosso teorema de continuação única, né, nós conseguimos mostrar que, de fato, né, o nosso funcional de Lyapunov, que é a energia do sistema, ele é o funcional de Lyapunov, né, satisfaz aqui a propriedade estrita. Então, aí nós concluímos essa parte do resultado, né? De mostrar a existência de um funcional de Lyapunov. A segunda parte, né? O que nós precisamos mostrar é que o nosso sistema ele é quase estável, né? Ou seja, nós precisamos pegar duas trajetórias, né, iniciadas dentro de um conjunto limitado. Esse limitado tem que ser um subconjunto do meu espaço H, né, e verificar o que acontece com a diferença das duas trajetórias. Então, nós precisamos mostrar, né, que a diferença de duas trajetórias, elas satisfazem duas desigualdades. Né? Então, aqui, de fato, né, aqui a gente tem, são muitos cálculos, né, para a gente conseguir, de fato, mostrar, né, as duas desigualdades da redefinição de quase estabilidade. Né? Então, aqui eu não vou entrar em muitos detalhes, mas aqui o que de fato é bem interessante é porque aqui, né, nós estamos trabalhando com funções localizadas, então aqui a demonstração dessas desigualdades não é tão trivial quando essas funções A1, A2, elas estão definidas no intervalo 0L todo, né? Então aqui é um pouco mais refinado o processo para obter a desigualdade de estabilidade, e a desigualdade de estabilidade que eu consigo mostrar via multiplicadores, ou seja, nós pegamos essas três equações e multiplicamos por funções bem específicas e por funções que dependem, né, de onde essas funções A1, A2 são diferentes de zero. Então, nós conseguimos mostrar que a diferença de duas soluções, eu vou voltar um pouquinho aqui, eu chamei a diferença de duas soluções de Z. Então, aqui, a diferença de duas soluções aqui, elas satisfazem essa desigualdade. Lembra que lá na desigualdade de estabilidade, aparecia uma função B. Minha função B é C1, que é uma constante, vezes essa exponencial. Né? Então, o limite, quando t vai para mais infinito dessa exponencial, né, então ela vai para zero. Né? Então, a minha função B exatamente cumpre com a hipótese, né, do enunciado. Aqui apareceu uma função C, no caso, a minha função C é a função C1, que é a função constante, e a minha seminorma compacta, que apareceria ali na definição da quase estabilidade, a minha seminorma compacta é a soma dessas três normas. Aqui é norma no espaço LP, e ela é compacta porque aqui nós estamos em dimensão 1, né? Dimensão 1, a imersão do H10 em qualquer LP, ela é compacta. Então, a gente tem que, de fato, essa soma dessas três normas define uma seminorma compacta aí no meu espaço H. Então, aí a gente, né, uma pequena ideia do que acontece. Então, para, de fato, concluir, né, então nós, na primeira parte, exibimos, né, para o nosso sistema dinâmico um funcional de Lyapunov, né? Para encontrar a propriedade estrita do funcional de Lyapunov, foi necessário, né, demonstrar um teorema que nós chamamos de teorema da continuação única, e o segundo passo é, de fato, mostrar, né, a quase estabilidade, ou seja, a validade de duas desigualdades. E uma delas está aqui. Então, pelo teorema que eu coloquei ali, né, com relação à existência de atrator, né, então esse nosso problema, ele admite a existência de um atrator global para o problema. Né? Então, aí, usando aquele resultado, nós concluímos. Aí, aqui só para finalizar, com respeito a referências, né? Aqui eu peguei a primeira referência, é um artigo que lida com um sistema que é um caso particular desse nosso, que ele também trabalha com dissipação localizada, então a gente conseguiu tirar alguma ideia desse artigo 1, né? A referência número 2 é onde a gente pode encontrar, né, todos os resultados teóricos que eu usei aqui no meu
na minha apresentação. Então, toda a parte teórica com respeito à existência de atrator, né, é possível, né, ser encontrada nessa referência 2, perdão. E aqui a referência 3 também nós usamos ela, sobretudo na parte da quase estabilidade, uma vez que nós usamos técnicas multiplicativas, né, então essa referência 13 aqui nos auxiliou no uso de um multiplicador bem específico, uma vez que nós também estamos lidando com equação de onda, né, e dissipação localizada. Bom, pessoal, então, minha apresentação é isso. Espero que, para quem não entendeu, tenha despertado alguma curiosidade de estudar esse problema, né, e mais